Bem, vamos passar então agora para a vibração de corpo rígido. Conforme eu tinha falado lá atrás, né, no início da vibração de partícula, o que acontece é que nós consideramos, quer dizer, tudo é corpo, tudo tem volume e tudo tem massa. Porém, quando o movimento do corpo se restringe apenas à translação, em uma dimensão, duas ou três, e não há rotação dele em torno dele próprio, então nós podemos olhar simplesmente para o centro de massa desse corpo e ver como ele se desloca, né? E aí a gente considera o corpo como uma partícula, um ponto material, e essa partícula é o centro de massa, como se toda a massa do corpo estivesse concentrada no centro de massa dele. E aí a gente vai usar apenas a equação, né, de movimento, a gente vai precisar usar apenas uma equação, que é a segunda lei, né, para a translação, somatório das forças igual a ma. Mas quando esse corpo ele possui rotação em torno dele próprio, né, ou seja, nós temos um corpo, aqui está o centro de massa dele chamado C, né, ele translada, né, ele faz aí um movimento qualquer, por exemplo, no plano, então ele está transladando, mas ele também está girando em torno dele, né, como se fosse, por exemplo, uma bola. Então, se o corpo gira, se o corpo translada e gira em torno dele mesmo, o que acontece é que a gente tem que considerar também o movimento de rotação, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no plano, a gente tem um sistema de coordenadas x, y, né? E a gente vai observar tanto para a parte de translação, né? A parte de translação do centro de massa, né? Como a gente já estava vendo para a partícula, usando a segunda lei de Newton, né? ma, né? No caso de um movimento no plano, a gente teria que dar um tratamento vetorial, decompor em x e y, a mesma coisa em tridimensional, mas agora ele também tem rotação em torno dele próprio, então ele também tem a rotação, né, a rotação em torno, né, em torno do centro de massa, né? E essa rotação em torno do centro de massa, ela vai envolver o quê? Ela vai envolver a aceleração, não mais a aceleração linear, vai envolver a aceleração angular, que a gente representa pela letra alfa, né? Normalmente. E ao invés de forças, nós vamos ter o efeito da força gerando rotação, que é o momento. Então, o somatório de momentos em relação ao centro de massa vai gerar a aceleração angular. E assim como a gente tem aqui a massa, a gente tem que ter uma relação de inércia, né, aqui no caso da rotação. E essa rotação, essa relação de inércia, a propriedade de inércia, é o momento de inércia em torno de um ponto qualquer do corpo, né? Então, a gente escreve aqui somatório de momentos igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Isso aqui, momento, é um vetor, né? Então a aceleração angular também é um vetor. É claro que no plano o momento vai estar contido no plano, então o momento vai ser em torno do eixo que sai do plano, que seria aqui no caso, né, o eixo Z, né? E não precisaríamos nem dar um tratamento vetorial. Assim como a aceleração angular, todo movimento angular vai ser em torno do eixo Z, né? Então a gente pode escrever como uma equação escalar, certo? E quando a gente está fazendo a análise de um movimento completo do corpo, incluindo a translação e a rotação, a gente escolhe qual é o ponto que a gente está levando em conta. É claro que todos os pontos do corpo vão sofrer a mesma translação, tá? Mas a rotação ela é diferente, né, para cada ponto do corpo, dependendo em torno de qual eixo que a gente está considerando essa rotação. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente considera esse ponto, né, o centro de massa do corpo. E aí a gente vai, então, trabalhar com o movimento em torno do centro de massa. Logo, o nosso momento de inércia ele tem que ser um momento de inércia em torno do centro de massa,
né? Aí o que a gente faz? A gente usa a letra I e usa uma barrinha em cima, um tracinho em cima do I, para indicar que é o momento de inércia do corpo em relação ao centro de massa, ok? Bem, então, para a gente trabalhar esse assunto, o que a gente faz, né? A gente já trabalhou na vibração de partícula, toda a formulação, né? A formulação do tipo de movimento, como é que o movimento se dá, o conceito de frequência natural, né? Agora, para a gente trabalhar com vibração de corpo, a gente melhor a fazer é trabalhar com um exercício direto, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui, né? Então a gente vai trabalhar direto com um exemplo. E com esse exemplo aqui, que é bastante didático, a gente vai compreender o que ocorre, né, no movimento no movimento vibratório de um corpo. O que eu falei antes de movimento de translação com rotação tá ligado, obviamente, que a dinâmica, né? A dinâmica do corpo, a dinâmica do corpo, né? Do corpo rígido, né? Porém, agora a gente está falando de vibrações. Então, conforme eu falei lá no início, vibrações é a dinâmica cíclica, né? A dinâmica cíclica. Então, a gente precisa ter o nosso sistema dotado de uma composição que provoque esse movimento cíclico, tá ok? Então, esse exemplo vai mostrar isso. Então, aqui, só para a gente ver o que está escrito aqui, os movimentos possíveis do corpo no plano é a translação pura, que é vê-lo como partícula, e a rotação em torno de um eixo, né, e o movimento plano geral. Esses são os três possibilidades. Ou ele tem uma translação pura, ou seja, ele é visto como uma partícula, ou ele gira, né, por exemplo, aqui ele fica parado somente girando em torno dele mesmo, que é a rotação em torno de um eixo, mas ele não translada, né, não tem isso aqui, ou ele tem um movimento geral, que é o que eu falei antes, né? Ele translada e gira em torno dele mesmo. Em torno dele mesmo, o ponto mais interessante é o centro de massa, ok? Então, o movimento geral em uma direção x, a gente aqui não vai, para fazer esse exemplo, a gente não vai considerar movimento geral no plano, a gente vai considerar o movimento geral, ou seja, com translação e rotação em torno do centro de massa, numa direção. Tá? Então, esse nosso movimento em relação a uma direção, chamada x, engloba a translação do centro de massa e a rotação do centro de massa, em torno do centro de massa. Né? Então, a gente vai usar a segunda lei convencional para translação e a segunda lei para rotação. O que nós estamos vendo aí, né, somatório das forças em x, né, porque a direção que a gente vai tomar é a direção x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, x barra, 2 pontos, em x. E a segunda equação, que trata da rotação, é a somatório dos momentos em relação ao centro de massa, a um eixo que passa pelo centro de massa, é igual ao momento de inércia do corpo em relação ao centro de massa, vezes a aceleração angular, que ao invés de eu usar a letra alfa, eu vou usar o θ 2 pontos. Por quê? Porque eu tenho o θ de t, né, que é como eu tenho aqui o x de t, eu tenho o θ ponto de t, né, eu tenho o deslocamento angular, né, eu tenho a velocidade angular, né, e eu tenho o θ 2 pontos de t, que é a aceleração angular. Tá? Então, essa é que vai ser a nossa notação. E tanto para a equação 1 aqui, né, quanto para a equação 2, a gente tem que desenvolver essas duas equações para chegar em duas equações de movimento. O movimento de translação, né, do centro de massa e o movimento de rotação em torno do centro de massa. Mas repare o seguinte, a frequência natural, que é a frequência que vai ditar o movimento, ela tem que ser a mesma. Ou seja, o movimento de translação, né, o movimento de translação,
de translação, ele é sincronizado com o movimento de rotação, certo? Então, translação e rotação são sincronizados, eles ocorrem na mesma frequência, no caso, na mesma frequência natural, tá? Então, vamos aqui olhar, então, por isso que aqui a gente tem ômega-n ao quadrado e ômega-n ao quadrado, lembrando que esse tipo de equação é a equação que a gente vai perseguir, é a equação que a gente vai buscar num problema de vibração livre, né? Porque pelo menos a frequência natural do sistema a gente tem que conhecer para responder qualquer outra coisa a mais. Então, esse exemplo, novamente, né, como foi o anterior, determinar a frequência natural do sistema. Que sistema? Esse sistema aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um disco, né, suportado por um cabo, né, que vai daqui até aqui, sendo que esse cabo contém, nesse ramo do lado de cá, nesse ramo de cá, ele contém uma mola, tá? Mola essa que é instalada nesse ponto B do cabo e na outra extremidade do cabo, né? Então, repare, essa mola aqui, ela vai permitir que haja um movimento cíclico. Na realidade, ela vai permitir que haja um movimento. Porque se eu não tivesse a mola, né, se fosse simplesmente um disco suspenso, né, por um cabo rígido, não teria movimento, né? Não teria movimento para cima e para baixo, nem para lugar nenhum. Mas a colocação da mola é que vai permitir isso, tá? Bom, então como é que a gente vai resolver isso? A gente sabe que a gente vai ter que se envolver, vai ter que considerar a translação e vai ter que considerar a rotação, tá? Cada uma com a sua lei. Então a gente vai partir, como qualquer problema de mecânica, a gente vai partir do diagrama de corpo livre, certo? Então, o diagrama de corpo livre, ele está aqui, né? A gente isola o disco, a gente isolou aqui o disco, e a gente tem o peso do disco, né, o mg, aplicado no centro de massa ou no centro de gravidade. Aqui nessa figura está aparecendo a letra G, né? Mas a letra G, ela é geralmente usada quando a gente fala de centro, né, centro de gravidade. Centro de gravidade. Quando a gente está lá em resmate ou em estática, que a gente está trabalhando com momento de inércia, de área, não sei o quê, a gente trabalha com centro de gravidade, com conceito de centro de gravidade. Mas quando a gente está trabalhando com dinâmica, a gente trabalha com um conceito de centro de massa, né? De centro de massa. E aí a gente geralmente usa a letra C, né? Aqui nesse exemplo está sendo usada a letra G para o centro de gravidade, mas na realidade o centro de massa e o centro de gravidade coincidem, né? Eles coincidem. Então, se a gente está numa região que existe gravidade, né? Existe o conceito de centro de gravidade, ele faz sentido. Agora, se a gente está num local que não existe gravidade, como é fora aí da órbita da Terra, a gente não faz sentido falar de centro de gravidade, mas faz sempre sentido falar de centro de massa, que em qualquer lugar do universo o corpo vai ter massa, né? Um determinado corpo vai ter massa, mas não necessariamente gravidade. Só vai ter gravidade quando ele entra no campo gravitacional de uma outra massa grande, né? Como no caso um planeta. Bom, mas voltando aqui para o nosso diagrama de corpo livre, nós temos então aqui a força peso, né? Nós temos a ação do cabo sobre o corpo. Então nós temos de um lado uma força chamada T1 e do outro lado uma força chamada T2. E aqui nós temos duas vezes o raio do cabo, o raio do disco, né? Bom, aí o que acontece dessa figura para essa figura? O que está sendo feito aqui é a representação, né? Aqui nós temos o ponto A, que é o ponto de fixação do ramo T1, né? Da força T1, ele está aqui. E nós temos aqui nessa outra figura a representação do movimento, que vai existir um movimento de translação e do movimento de rotação.
Essa passagem aqui significa reduzir o sistema de força a um sistema força binário, coisa que foi vista ou deveria ter sido vista lá em MECTEC, né? Bom, em relação à direção, a gente vai então, o movimento obviamente vai acontecer na direção vertical, a gente vai chamar essa direção de x, ela vai ser variável com o tempo, a posição, e a gente vai adotar o sentido positivo para baixo, como a gente tem feito, né? Para casos verticais. Então a gente vai tratar primeiro da translação, né? Primeiro da translação do centro de massa. Então, para a translação do centro de massa, nós temos somatório de forças em x igual a mx, aqui está faltando 2 pontos, né? Mx 2 pontos, mx barra 2 pontos, ou seja, o movimento do centro de massa, né? Como está dito aqui. As forças em x vai ser, se a direção positiva, se o sentido positivo é para baixo, as duas trações são negativas para cima, o peso positivo para baixo, massa vezes aceleração, onde o peso é igual a massa vezes gravidade. Portanto, nós temos essa equação aqui. mg menos t1 menos t2 igual a mx barra 2 pontos. O peso é considerado, né? Por que o peso é considerado? Então, assim, a gente aprendeu lá na vibração vertical que o peso, o mg, ele não faz diferença no movimento vibratório, ok? Mas, por rigor da solução, a gente considera o peso e a gente colocou o peso aqui, né? Colocou o peso aqui. Então, se a gente colocou o peso aqui, a gente então vai tratar da condição de repouso, que é o equilíbrio estático, como a gente fez lá, para a gente tirar esse peso daí, para esse peso, essa expressão do peso sumir, como ela sumiu lá na vibração vertical. Quem não viu ou quem não fixou, volta lá no vídeo e vê o porquê que o peso não faz diferença na vibração. Aí para isso, a gente então, para tratar o peso, já que ele apareceu na equação, a gente tem que ir para o equilíbrio estático, somatório de forças em x igual a zero, ou seja, antes do início do movimento. Antes do início do movimento, a gente vai ter que não existe aceleração, o lado direito é igual a zero, a gente vai ter a mesma equação do lado esquerdo, né? E a gente tem então isso daqui, T1 mais T2 igual a mg. Mas o que acontece? Como a gente tem um corpo simétrico, circular, né? Então, obviamente que no equilíbrio estático, essas duas trações são iguais, né? E são iguais a T. Eu vou substituir T1 e T2, já que eles são iguais, por a letra T. E o que acontece é que o peso ele é equilibrado por duas vezes T, por um T de cada lado. Logo, o T é a metade do peso. Tá? No ramo da mola, o que acontece? Quando a gente olha para o ramo da mola, no repouso, né, a gente tem aqui o ramo da mola, né? Aqui está no repouso, certo? Repouso, não tem movimento. Então, o que aconteceu? Quando a gente montou esse disco nesse cabo, com essa mola, a mola distendeu. E aí isso ficou parado numa posição de equilíbrio, como foi lá no nosso exemplo, no caso lá da vibração vertical. Então, a tração T2, né, do repouso, que é igual a T, como a gente viu aqui, né, ela é igual a quê? Ela vai ser igual a K da mola vezes a deformação estática da mola. Mas o T também é igual a metade do peso. Logo, o K vezes a deformação estática é igual a metade do peso. E durante o movimento, a T2 ela vai se transformar em quê? Ela vai carregar o K delta estático, que é a deformação inicial, a força inicial que está nela, mais a força adicional que vai aparecer devido à dinâmica do movimento, devido ao movimento, que é o K vezes a deformação x de t durante o movimento. Tá? Agora, uma coisa importante é isso aqui. Essa deformação no ramo da mola, do lado direito do cabo, onde está a mola, ela não é mesmo deslocamento do x-barra, do centro de massa.
tá? Então, que é x barra. Então, eu não coloquei barra nesse cara aqui, é x barra, porque é o deslocamento do ramo. E por que isso? Porque antes de começar lá no início do problema, eu esqueci de chamar a atenção de que a gente devia avaliar como é que vai se dar o movimento desse disco, como a gente fez no problema anterior, que é aquela avaliação do início do problema. O que vai acontecer é que, como você tem a mola de um lado, né, o que vai acontecer? O cabo do lado de cá ele é rígido, então ele não vai ceder. Então, esse ponto vai subir e descer, né, subir e descer, por quê? Porque essa mola vai distender. Ora, se a mola vai distender e só tem mola de um lado, o que vai acontecer? Ele vai subir e descer, mas o disco vai girar, né, para lá e para cá. Né? Então o disco vai ter um giro, né, e porque a mola vai distender e comprimir, tá? Então o que acontece é que o pontinho aqui, que é o pontinho que eu estou levando em conta, onde a mola está presa no disco, esse pontinho tem um movimento diferente desse pontinho. Então aqui eu estou dizendo que vai ter um x de t, né? E aqui vai ter um movimento x barra de t. Por quê? Porque isso vai girar, né? Isso vai girar. Então, se vai girar, né? Esse cara aqui, ele vai descer mais do que e subir mais do que esse daqui. Por isso que eu tenho que identificar de forma diferente, ok? Bom, então nós temos aqui a equação 2. O que a equação 2 está fazendo? Ela está pegando isso aqui, né? T2 é igual a T, né? Então, T2 vai ser igual a quê? A mg sobre 2, né? Na verdade, estou pegando essa equação aqui, né? Que é o K delta estático, que é o mg sobre 2, mais o K vezes o x da mola. Esse mzinho aqui é o x da mola, né? A deformação da mola. Então, é isso que vai acontecer com a tração 2. Então, temos aí a equação 2. Já temos a equação 1 e a equação 2. Aí vamos em frente. Agora, então, tudo que a gente podia falar de translação, a gente falou. Vamos tratar, então, agora da rotação em torno do centro de massa. Então, rotação em torno do centro de massa, equação de momentos. Somatório de momentos em relação ao ponto G é igual ao momento, a aceleração angular do corpo, multiplicado pelo momento de inércia do corpo em relação ao centro de massa. Esse corpo é um círculo, então o momento de inércia de um círculo, de um disco, né, circular de massa m, ele é dado por essa expressão, né, I barra igual a 1 meio de mr ao quadrado, certo? Em termos de momentos, a gente tem, vou botar aqui novamente, nós temos o lado T2, o lado T1, o G, o ponto G. Então, o que vai acontecer? A força T1 ela vai fazer um momento para o lado de cá, ou seja, um momento horário. E a força T2 vai fazer um momento anti-horário. Pela regra da mão direita, esse momento é positivo e esse momento é negativo, né? Porém, como a nossa direção, sentido positivo está apontado para baixo, certo? Nós temos que inverter essa convenção aqui. Essa convenção então, o movimento anti-horário é negativo, o momento anti-horário é negativo e o momento horário é positivo. Isso por quê? Porque essa convenção da regra da mão direita, ela foi estipulada a partir do sistema de coordenadas tradicional, que é esse sistema de coordenadas aqui, né? Então, quando a gente gira x em relação a y, a gente tem z. Quando a gente gira y em relação a x, a gente tem x. E quando a gente gira z em relação a x, a gente tem y positivo. Então, a regra da mão direita, né? A regra da mão direita, ela obedece isso aqui. Mas como eu estou colocando o meu y, a minha direção negativa para baixo, então inverte tudo, tá? Então, esse é o que está escrito aqui nessa observação aqui, tá? Então, o momento da T1, né? O momento da T1 é um momento horário, então ele é positivo, né?
O momento da T2 é um momento anti-horário, então é negativo, igual a quê? Igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Momento de inércia é 1 meio de mr ao quadrado, que está aqui, né? E aceleração angular, θ 2 pontos. Portanto, a gente vem para cá e obtém a equação 3 colocando o R em evidência, RT1 menos T2, né, daqui, igual a 1 meio de mr ao quadrado, θ 2 pontos. Então, com isso, nós temos a equação 3, certo? Então, vamos escrever aqui as três equações que a gente tem. A gente tem a equação 1, mg menos T1 menos T2 igual a m x barra 2 pontos. A gente tem a equação 2, T2 igual a mg sobre 2 mais kx da mola, tá? X da mola. Não precisava nem botar m aqui, porque eu não estou colocando a barrinha aqui em cima, né? Então, a diferença de um para o outro é simplesmente não ter a barrinha. E R, a terceira equação, que vem da equação de momentos, RT1 menos T2 igual a 1 meio de m r ao quadrado, θ 2 pontos, ok? Bom, o que nós vemos aqui? Nós vemos que nós temos três equações, temos duas incógnitas, T1 e T2, queremos quem? Queremos chegar numa equação que tenha a frequência natural ao quadrado. Essa equação pode ser essa, né, em x, ou pode ser a equação em θ, né? Ou seja, tanto faz porque a frequência natural é a mesma. Então, pode ser essa equação como essa equação. Por quê? Porque a gente quer chegar na frequência natural, por aqui ou por aqui. Então, o que vai acontecer é que daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente vai trabalhar com θ, ou a gente vai trabalhar com x, ok? Porque vai nos dar o mesmo resultado. Mas a gente vai chegar nisso aqui, ou nisso aqui, a partir dessas três equações aqui, que a gente vai ter que trabalhar e combiná-las. Só que aqui a gente tem duas incógnitas, T1 e T2, que a gente vai ter que trabalhar para se livrar delas, né? Para fazer elas sumirem, né? Então, o que acontece? O que acontece é que nós aqui, nessas três equações, a gente tem x barra, a gente tem x da mola e a gente tem θ. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é ver qual é a relação de x barra com x, com o x da mola. Conforme eu falei, o x da mola é o x da periferia do disco, onde está preso, a mola está presa, e esse aqui é o movimento do centro de massa. Então, são são deslocamentos diferentes. Mas o que um tem a ver com o outro? A gente tem que colocar um em função do outro. O que um tem a ver com o outro é o que está aqui. Relações entre as coordenadas x barra e θ. Primeiro, né, relação entre as coordenadas x barra e θ, mas na realidade, isso que eu estou querendo aí, né, é a relação entre x e x barra. Mas vamos ver primeiro na ordem aqui, que aparece na solução, a relação entre o movimento do centro de massa e o movimento angular. Então, essa figurinha aqui, ela está mostrando o quê? Que aqui, que é onde está o ponto, né? Isso aqui é o deslocamento x, que é o deslocamento desse ponto aqui, né? E ocorre, então, o que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer um movimento de descida do ponto G, do disco todo, né? E a rotação do eixo do disco em torno do ponto G, certo? Gerando esse ângulo aqui. Então, aqui está indicado o quanto x barra desce. E aqui está indicado o quanto G desce, que é o x barra, e quanto x desce, que é o ponto B aqui, tá? Então, x barra, a relação
de x barra com θ é essa daqui. X barra é R seno θ. R seno θ, né? Que é isso aqui. Né? Isso é o x barra. Desculpa, eu falei que isso aqui é x, mas isso não é x. Isso aqui eu estou olhando para o movimento do centro. Né? Então, o deslocamento x barra vai ser R seno θ. Né? Bom, então, x barra, a relação de x barra com θ, primeiramente, é que x barra é R seno θ. Tá? R seno θ. Só que essa relação aqui é uma relação que envolve a função seno. E ela é não linear. Não linear. Então eu não posso trabalhar com isso aqui, porque lá no final das contas, a minha equação de movimento, esse seno vai aparecer na minha equação de movimento, eu vou ter uma equação linear e que vai ser muito complicado para resolver. Então o que a gente faz? A gente faz a chamada linearização do problema. A linearização do problema, que é considerar tetas pequenos. E quando o teta é pequeno, o seno θ, o seno do ângulo, quando o ângulo é pequeno, o seno do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo. Tá? Então, eu vou estar considerando ângulos pequenos e eu vou estar substituindo seno θ por θ. Né? Aonde? Aqui. Certo? Então, x barra é rθ, né? X barra ponto é a derivada, ou seja, R é constante, rθ ponto, e x barra 2 pontos é r θ 2 pontos, que é o que está aqui, certo? Então, com isso, nós vemos a relação de x com θ, de x 2 pontos, x barra 2 pontos com θ 2 pontos. Então, o nosso problema entre x e θ, x barra e θ está resolvido. Né? Então, é o que eu falei aqui, ou a gente usa essa equação, ou a gente usa essa equação, certo? Porque a gente tem a relação disso com isso, né? E disso com isso. Então, a gente pode escolher uma das duas equações, certo? Por quê? Porque, lembrando lá atrás, né, a gente está trabalhando com um sistema de 1 grau de liberdade, né? 1 grau de liberdade. 1 grau de liberdade significa uma equação, uma frequência natural. E como nós temos aí um movimento acoplado, o movimento de translação acoplado, dependente do movimento de rotação e vice-versa, a gente não tem 2 graus de liberdade, a gente não tem uma independência. O θ não é independente do x barra, tá? Então a gente pode escolher uma das duas. Aqui no caso da solução, está sendo escolhido o θ, certo? Então, como adotamos o θ, né, a gente vai na equação 1. Na equação 1, né? Vou voltar aqui, a equação 1, que é essa daqui, né? Aqui está mais arrumadinho. Equação 1. Nessa equação 1, eu vou substituir o x barra 2 pontos pelo r θ 2 pontos. Então, eu vou ficar com m r θ 2 pontos. A equação 2 continua do mesmo jeito. A equação 3 continua do mesmo jeito, né? Só que agora eu me livrei do x barra. Porém, eu ainda tenho quem? Eu ainda tenho o x da mola, né? Que eu tinha falado que vamos ver primeiro a relação do x barra com x da mola, mas não. Primeiro a gente de fato tem que ver a relação entre x barra e θ, escolher qual é a coordenada que a gente vai trabalhar e agora sim que a gente vai encarar aí essa questão aí da relação do x barra com x.